Juliana, muito bom ter você aqui de novo. Estou falando de novo, né? Mas muito bom ter você aqui. Esse projeto é muito importante para a gente. Acredito que sua palestra hoje vai agregar muito para a gente. A Juliana é presidente do nosso comitê de ESG da ANC. Eu vou pedir para a Juliana se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da experiência dela e já começar a palestra para a gente ter o máximo de aproveitamento aqui hoje. Boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando mais uma aula dessa nossa tão amada, sonhada e realizada. Projeto bom é projeto que acontece, né, Rafa? Da nossa academia executiva, muito legal ver que a gente tem debatido temas tão relevantes nesse momento, nesse cenário que a gente está atravessando de transformação econômica, política, social e corporativa também, né? E aí que entra o aspecto do ESG que a gente já vai falar. Basicamente, né, tem duas apresentações. Tem a apresentação corporativa, que eu falo aqui um monte de empresa que eu já passei, um monte de gente que eu já conheci, um monte de resultado que eu já entreguei, mas não é essa história que eu quero contar para vocês, não. Eu quero contar para vocês que a minha história começa em 86, nascida na periferia de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, e que eu fui descobrir que eu era pobre depois que eu entrei no mundo corporativo. Olha só, que interessante, né? Eu achava que eu era rica, porque embora na minha casa não tivesse piscina, isso era coisa de milionário, né? Eu me achava rica, mas ter piscina era coisa de milionário. Eu estudava em escola pública, mas eu tinha roupa para ir na escola, eu tinha comida na minha casa, né? E tinha pessoas que estudavam na mesma escola que eu e elas não tinham. Eu tinha amigas que brincavam comigo e eu não entendia por que dormiam 7, 8 pessoas no mesmo cômodo. Por que na sua casa é assim? Eu perguntava. Por que tem um buraco na sua parede? Por que você não jantou ontem? É daí que nasce o ESG. E de todo esse processo do impacto que o mundo corporativo trouxe para a minha vida e esse olhar, que é esse o foco que eu quero dar para essa apresentação de hoje. Comecei a trabalhar aos 14 anos, no balcão de uma loja, lá na minha cidade, né? Eu lembro que meu pai falou, não, você tem que estudar e não tem que trabalhar. Eu falei, mas eu preciso de dinheiro, eu quero comprar as coisas e você não me dá. Minha família não tinha dinheiro, né? Eu quero comprar um caderno para eu escrever, não tinha, eu tinha que comprar, eu preciso de dinheiro e eu quero trabalhar. Então a minha motivação foi grana, né? Sem ficar romantizando muito, sonhando muito de viver de propósito. Vamos voltar aqui, né, para a realidade, tomar a pílula vermelha da Matrix. A minha motivação foi dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Eu entendi que eu precisava de grana para comprar as coisas que eu estava a fim de comprar, para ter o mínimo, né, o básico. E aí, trabalhando em balcão de loja, comecei a entender toda essa dinâmica do mundo corporativo. E ter esse contato com cliente, com organização, de como as pessoas tinham uma mentalidade de função que elas ocupavam na sociedade ou a ausência delas. Por que o dono da empresa tem mais dinheiro que os outros e ele sempre quer que os outros trabalhem mais? Aquelas perguntas filosóficas, né? De uma adolescente, criança, quase adulta, ali meio perdida. Ué, por que a pessoa grita com essa se ela não fez nada? Pô, eu não gosto que meu pai bata em mim. Eu não gosto que minha avó bata em mim em casa. Aí na empresa é assim também. Eu achei que trabalhar fosse me dar um pouco de respeito mais, né, do que da minha própria casa, que eu vim de uma realidade assim, sem a mínima educação, em que as pessoas gritavam, se agrediam, né? Essa é a minha realidade, de um ambiente violento familiar. E aí eu achei que no mundo corporativo seria diferente e não foi, porque a violência não vinha de atitude, de atos físicos, mas ela vinha de palavras, de comportamento, de diminuição, de perda de identidade das pessoas, né, de desvalorização. E isso só se reflete muito mais no aspecto ambiental quando a gente vai evoluindo em todo esse processo e percebe que o descaso que as pessoas têm de pessoas é até menor do que o descaso que a gente tem com o meio ambiente, né? Começa por um abandono, talvez de si próprio até. A pessoa para de ligar, né? Não ligo pelo jeito que eu trato o outro, não me importa se eu deixo bagunça no meio ambiente, não me importa de jogar lixo, não me importo se o outro está passando fome, eu não me importo. Então, essa cultura que foi só potencializando essa coisa dentro de mim de querer entender, não era nem lutar, eu nem sabia que era lutar, eu queria entender. E foi se agravando à medida que eu fui evoluindo na minha carreira, né? Consegui fazer faculdade porque fui bolsista, e aí fui trabalhar em empresas, e para mim foi um sonho poder ser chamada num escritório de uma grande banca jurídica no país, e eu não tinha sobrenome, não tinha nada, fui chamada porque eu era a pessoa que tinha uma experiência de um estágio
que, para minha época, eu era estagiária de 4º, 5º ano, eu cuidava de uma carteira já de 3, 4 mil processos nesse escritório. Eu não perguntava se eles estavam me pagando o suficiente. Eu simplesmente pegava e fazia. E isso me deu visibilidade no mercado. Eu comecei a ficar conhecida. As pessoas começaram a procurar quem é essa pessoa que tocou isso, quem foi que resolveu esse problema. E aí esse grande escritório me chamou para cuidar dessa banca lá. E aí as coisas foram só piorando, né? Nesse aspecto de descontentamento com o mundo corporativo, porque a desigualdade é muito maior. Pessoas chegando com carro importado, restaurantes caríssimos, presentes assim, Montblanc de final de ano, Apple Watch, departamentos sendo demitidos e conselheiros ganhando garrafa de uísque de R$1.000. Em 2019 eu tive uma depressão e eu fui literalmente para o fundo do poço. Eu fiquei dias sem me alimentar, sem tomar banho, largada em casa, completamente desacreditada, assim, qual é o meu papel aqui? Não é possível que eu tenha lutado tanto, que eu tenha saído de onde eu saí, ter feito mais do que eu poderia ter feito, além dos meus esforços, com uma única motivação, que é ter o mínimo, o básico, da minha sobrevivência, da minha família, e poder com que o meu conhecimento jurídico e depois de negócio servisse para outras finalidades que não só comprar bolsa cara. Eu chegava na empresa, as pessoas não falavam comigo, elas olhavam qual era a marca da bolsa que eu estava usando, ou se a minha camisa tinha a marquinha lá da famosinha, né? Que na época eu achava que isso ia me trazer também uma credibilidade, porque é assim, quem não usa não é, né, visto. O mundo corporativo faz isso com a gente, deixa a gente um pouco frio, desapegado de tudo que importa, de verdade, se você não está atento a observar. Então eu comecei nesse processo em 2019, que foi o ápice disso, né, desse descontentamento, de entender qual era o meu papel no mundo e que toda a minha dedicação, a minha hora, o meu conhecimento, a minha força, o meu investimento, o meu dinheiro suado de balcão lá, de que eu tinha 14 anos, né, para pagar o meu metrô, minha alimentação, meus livros da faculdade, minha especialização, estava sendo para alimentar a mesa daqueles que exploravam outras pessoas, daqueles que não tinham compromisso nenhum com o meio ambiente. Decidi que tinha acabado ali o meu momento, né? E que eu só ia conseguir desenvolver algo que eu realmente acreditasse se eu criasse isso. Então, daí surgiu a minha empresa. Ah, é muito lindo, é muito romântico, é muito utópico. Não é, tá? É extremamente difícil você lidar hoje, sendo empreendedor, sendo empresário, e ter que fazer uma consultoria de ESG para empresas que não internalizaram isso ainda. Então, a minha mensagem para vocês vão perceber que eu vou falar do ESG, eu vou falar do cânhamo, mas a gente precisa entender o que motiva a gente a fazer isso. De 10 pessoas que eu recebo mensagens durante a semana, assim, que me vêm me perguntar de SD, que quer estudar, quer trabalhar, vamos dizer que 4 nem sabem o que estão fazendo. E essas pessoas não podem ficar nesse mercado, porque essas pessoas vão usar da bandeira de quem realmente tem essa bandeira para se beneficiar. E a gente precisa atuar como guardiões dessa bandeira, de quem realmente vive esses valores e acredita na transformação que isso pode trazer. E não porque está na moda, não porque todo mundo está falando que é legal, não porque dá dinheiro, é o buzz, né, as letrinhas. Aí vem alguém me perguntar assim, que livro você me recomenda de ESG? Nenhum. É um livro que você quer de ESG? Aí eu já falo assim, vai estudar filosofia primeiro. É um livro excelente, Newton de Luca, da ética geral à ética empresarial. Estuda filosofia, estuda o pensar, estuda a função social da empresa. Por que uma empresa existe no mundo? O que ela explora e qual é a contraprestação que ela tem que fazer para a sociedade? Né? Então, é importante a gente internalizar todos esses conceitos antes da gente falar de ESG. E a mesma coisa se aplica ao cânhamo. Por quê? Qual o objetivo que eu tenho com relação a essa conexão de uma economia que coloque o cânhamo como protagonista dessa transformação social? É porque gera mais dinheiro também? É porque vai reduzir a carga tributária também? É o que as pessoas querem comprar, né? Mas o que tem por trás? A que preço também a gente vai aceitar determinadas condições para se encaixar nesse mercado? Vai virar outra soja? Vocês estão dispostos realmente a lutar por isso? Então a gente tem que fazer do jeito certo. O fundamento, o princípio, ele tem que ser internalizado. Eu acredito numa cultura da cannabis, do cânhamo, voltado para um agro regenerativo, mas tem que vir embutido dessa mentalidade verdadeira. Porque senão o que vai acontecer no meio do caminho, gente? Eu gosto muito de fazer trilha aqui na Chapada, né? Aí imagina que a gente faz trilha, que a Bia está aqui, que participa do comitê, eu falo, Bia, vamos fazer uma trilha? A Bia também gosta de uma cachoeira, de um mato. Vamos, Ju! Tá bom, ó, é esse caminho aqui, tá?